hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente iniciou na aula passada, que é funções. Então eu desenhei aqui para vocês um plano cartesiano. Aqui seria então o eixo x e aqui o eixo y. E eu dei um espaço aqui, eu desenhei uma linha a cada 25 unidades. E esse círculo que eu desenhei aqui, então, ele seria a posição central, né? 200 e 200, né? 200 no eixo x e 200 no eixo y. Então agora eu vou mostrar para vocês os comandos que a gente tem de transformação. O primeiro deles é o translate. O que ele faz? Ele vai tirar a coisa de uma posição e levar para outra posição. Então ele vai transladar. Ele vai transferir a posição do nosso objeto. No caso aqui, é todo o plano cartesiano. Ele muda de posição todo o plano cartesiano. Então aqui ó, seria essa linha aqui seria 0 e 0, né? No eixo x e o eixo y. Eu vou transferir então o 0, 0 para o 200 e 200, que seria o centro da nossa tela. Olha só o que acontece então. Então nosso plano cartesiano ele foi completamente deslocado da posição 0, 0 para a posição 200. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui um outro valor, por exemplo, 100 para x e 100 para y. Então, nesse caso, eu desloquei o nosso plano cartesiano em 100 unidades, tanto para x quanto para y. Bom, vou voltar lá para 200. E aí, o que a gente percebe aqui? Eu queria movimentar somente o plano cartesiano, mas movimentou também aquele nosso círculo aqui que estava no centro da tela. Então, a gente vai aprender outro comando aqui que é o seguinte, a gente vai isolar somente o que a gente quer, que é o que está aqui dentro, e não esses dois últimos comandos aqui, que é o fio e o elipse, a gente vai deixar de fora dessa nossa transformação aqui. Então eu escrevo push matrix, que eu vou empurrar, então, toda a matriz, todo o plano cartesiano. E pop matrix. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Com esse comando push matrix e pop matrix, eu isolo tudo o que eu quero fazer de transformação. Então, no caso aqui, a transformação que eu fiz foi deslocar o eixo em 200 unidades. E então, somente vai ser afetado com essa nossa transformação o que tiver dentro do push matrix e pop matrix. O que tiver fora aqui, no caso, que foi o nosso círculo aqui, ele não foi afetado então pela transformação. Então, no caso aqui, continuou, ó, 200 e 200, ele continuou sendo o centro, né? Agora, então, a gente vai aprender os outros dois comandos de transformação. O outro que a gente chama de rotate. Então ele vai rotacionar todo o plano cartesiano. No caso, então, aqui ele não está rotacionado, o ângulo seria 0 aqui, então. Vamos colocar, então, um ângulo de 45 graus. Vocês vão vendo aí, ó, conforme eu vou modificando aqui essa rotação, ó, ele vai rotacionando lá, ó. Então, todo o nosso plano cartesiano foi rotacionado em 45 graus, né? E agora vamos para o próximo comando aqui, então, que é scale, que é o tamanho, né? A gente pode, então, no caso aqui, a escala dele é 1, né? Mas eu posso, por exemplo, então, dobrar o tamanho, a escala, né, desse nosso plano cartesiano. Então, vamos colocar aqui 2 no caso, olha lá. Então, quando eu mudo a escala, eu também afeto a grossura do traço. Por quê? É como se eu desse um zoom nesse desenho nosso. E o que foi afetado aqui, então, foi somente a grade de coordenadas aqui. Não foi afetado aqui a nossa elipse, que continuou no centro. Esse aqui é aquele programinha que a gente criou na aula passada sobre funções. Então, vocês lembram aqui, ó, que a gente definiu então aqui para cada um dos elementos aqui, ó, posicionamento X e posicionamento Y, para cada um deles aqui, ó. Então, lembra que eu disse que era trabalhoso, que tinha uma forma mais fácil? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar então aqueles comandos de transformação
para montar essa função aqui de uma forma diferente. Então, push matrix, para isolar o que a gente vai fazer de modificação aqui dentro. E pop matrix. E então a gente coloca aqui. Como é que a gente faz para transladar então? Translate. E aqui eu vou usar então esses parâmetros, posicionamento X e posicionamento Y, para transladar. Então aqui, quando eu passei esses argumentos 200 aqui, ó, eu desloquei todo o eixo aqui em 200 unidades. Só que então eu fiz esse procedimento duas vezes. Por quê? Porque aqui, ó, eu já tinha definido aqui o posicionamento X e Y. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que voltar isso aqui, ó, para 0. Por que 0? Porque 0 é o centro do nosso plano cartesiano. Então, onde está escrito posicionamento X ou posicionamento Y, eu mudo para 0. E aqui no caso, ó, que eu adicionei 30, então vai ser mais 30. Aqui onde eu coloquei menos 30, continua sendo menos 30. Então agora, ao invés de definir cada um desses parâmetros aqui, ó, com uma variável, eu simplesmente faço o desenho lá e aí eu desloco todo o eixo em 200 unidades. E aqui é menos 30 e não mais 30, né? Bom, então agora eu vou adicionar também, ao invés de passar somente esses dois argumentos aqui, eu vou colocar um outro parâmetro aqui, ó, chamado de rotação e escala. E aí então eu vou criar aqui também rotation e vou passar aqui esse argumento rotação e escala aqui, scale. E vou passar então também esse argumento aqui, ó. A rotação a gente deixa 0 e a escala 1. Não é rotating, é rotate. Pronto. Aí então no caso, conforme eu modifico aqui, olha lá, eu posso rotacionar e aqui também eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do nosso objeto. Se eu der uma vírgula aqui, ó, eu consigo fazer uma redução ou um aumento mais fino aqui, né? Então agora eu tenho um desenho que eu posso utilizar ele quantas vezes eu quiser. E eu posso modificar então o posicionamento dele, posso modificar a rotação dele e a escala dele. Então no caso aqui eu vou criar mais dois aqui só para exemplificar, né? Vamos colocar aqui posição 100, posição 300 aqui. Vamos botar um tamanho, uma rotação 0, rotação 45. Aqui a gente coloca aqui então um tamanho menor e aqui um tamanho maior, só para exemplificar. Então é isso aí, pessoal, até a próxima aula.